Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal OrtoWine Podcast. Hoje, com o prazer e a honra de receber aqui nosso colega, médico, neurologista, Dr. Victor Saab, neurologista formado pela Santa Casa, pós-graduação em epilepsia e pós-graduação em esclerose múltipla, médico prescritor de cannabis medicinal há 6 anos. Muito obrigado pela audiência de todos. Obrigado, Lucão. Valeu, Zé. Valeu, cara. Mais uma vez, estamos juntos aqui. Vitor, obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Obrigado por dispor um pouquinho do seu tempo para participar do nosso humilde programa aqui e estar ajudando todos, a gente e as pessoas em casa a assistir aí e aprender um pouquinho mais sobre a neurologia e a cannabis medicinal. Bom, eu que agradeço. É um imenso prazer, uma imensa honra estar aqui com um amigo da faculdade de muitos anos, o Lucas, e com você para tentar desmistificar os mitos da cannabis medicinal e diferenciá-la do uso recreativo do uso medicinal. Vamos embora que vai ser legal esse bate-papo aí. Muito bom, muito obrigado. Aproveitando, pessoal em casa, siga nosso canal, ative essa sinetinha que tem embaixo aí do canal para poder receber as notificações, os vídeos novos, os programas novos. Por favor, gente, ajuda a gente aí a continuar com esse trabalho aí, tá bom? Grande abraço aí, vamos continuar aí, Lucão. Vamos começar, vamos lá, mais uma, Zé. Vamos lá. Estamos hoje com o Vitão aqui, um grande amigo de longa data. Nós fizemos faculdade junto, eu sou um pouco mais velho lá em Marília, na Unimar, mas é um grande colega aí de muita guerra dentro de hospital junto. E o Vitão é um amigão aí que foi para neurologia, um cara fantástico. Tem o pai neurologista, uma história bonita aí. E a gente queria saber, Vitão, por que você buscou a neurologia? Por que dentro das especialidades médicas a neurologia? Para quem estiver aí na faculdade, está no meio do curso e fala, pô, será que eu posso ser neuro ou não? Neuroclínico, neurocirurgião? Por que você buscou a neurologia? O que te levou isso aí? Pô, eu vou te responder essa pergunta começando anteriormente. Primeiro, por que eu quis ser médico? Boa. Acho que medicina é a carreira mais hereditária do planeta. Eu quis ser médico porque meu pai é médico. E eu acho que inconscientemente, por meu pai ser neurologista e eu sempre gostar de cara da neuroanatomia, da neurohistologia, da neuropatologia, da neurogenética, pô, acabei gostando da neuroclínica, adoro o que eu faço, sou apaixonado no que faço e sou extremamente realizado com isso. Acho que qualquer pessoa que se dedicar, que estudar, pode fazer neuro. E eu acredito que neuro é uma especialidade como qualquer outra, como dermatologia, como ortopedia, como psiquiatria, como nefrologista. O que difere as pessoas é o quanto a pessoa se dedica e estuda. Acho que é isso. Nada mais do que ponto isso. final, que e leva. Ponto final. Porque existe um mito, né? Em cima da neuro, da sempre neuro e cardiologia e tal. Quem estuda, na verdade, vai fazer neuro e cardiologia. Quem não estuda vai fazer ortopedia, né? Tipo a gente, assim. Exatamente. Cara, hoje... É verdade isso. Hoje a medicina tá tão evoluída, cara. Pô, a gente tá falando de ortopedia aí. O cara faz robótica, faz medicina regenerativa. Sim. Pô, quando que você na ortopedia falava isso há 20 anos atrás, quando a gente formou? Eu fiz 20 anos formados, o Lucas tem 21. Ortopedia, 20 anos atrás, era quebrou, colocou no lugar, remendou, tá tudo certo. Hoje, pelo pouco que eu conheço de ortopedia perto de vocês, o pré-operatório é tão importante quanto o intra e o pós-operatório. Então, não virou só uma medicina resolutiva, que era a ortopedia. Sim. Hoje me virou uma medicina regenerativa, que trata, que cuida, que pensa lá na frente. A gente fala muito aqui sobre isso, porque na verdade a gente até acabou evoluindo, né, de talvez uma involução que a gente teve no passado. Porque a gente acabou dividindo a ortopedia em várias áreas, vários setores, várias subespecialidades, né, que acabou deixando a gente focado, ultra especialistas e focados. E hoje nós estamos voltando para a ortopedia que integra tudo, integrativa, a ortopedia que precisa da medicina como um todo, geral, para a gente poder entender e até melhorar o paciente, né? Não, Acho que mudou muito, realmente. E aí que uma das horas a gente esbarrou aí nessa medicina canabinoide, que vem como mais uma arma para a ortopedia. Nós vamos conversar muito aqui para várias áreas da medicina, mas é mais uma área, porque nós convivemos muito com a dor musculoesquelética. Mas, Vitão, na tua formação, você foi lá, buscou a neuro, fez neuro na Santa Casa, de cara, se especializou em alguma coisa? Para que caminho que você trilhou a tua neurologia? Eu fiz
neurologia com o intuito de voltar pro interior. Aí, cara, começaram a acontecer algumas coisas na vida, algumas propostas. Eu comecei a me identificar muito com a neuro e de coisas mais difíceis. Epilepsia, difícil controle, a primeiro momento. Depois me identifiquei muito com esclerose múltipla, fiquei como preceptor na Santa Casa por mais de 10 anos. Tá? Aí a vida foi acontecendo. Eu tenho um filho que, na ocasião, ele tinha um diagnóstico de transtorno global do desenvolvimento, que pelo antigo CID-10 fazia parte do transtorno do espectro do autismo. E eu era totalmente contra a cannabis medicinal. Meu filho já tinha tomado risperidona, aripiprazol, todas essas medicações antipsicóticas que causam inúmeros efeitos adversos, até que, contra a minha vontade, a cannabis medicinal surtiu um efeito excelente pro meu filho. Meu filho acalmou, melhorou o foco, melhorou a vida. Eu falei, caraca, tô vendo isso dentro de casa. Não dá para virar as costas. Eu tenho que aprender isso direito para passar para os outros. Aí, óbvio que eu continuo sendo neurologista geral, mas hoje eu te digo que eu já consigo atender mais ou menos 50% só de medicina canábica e 50% de neurologia geral. Fiz pós-graduação e fiz inúmeros cursos, onde encontrei na Wecan Academy um curso de excelência, que te dá uma excelente formação clínica e te dá confiança à prescrição. Daí por diante, tudo virou uma bola de neve, um colega que indica para o outro, e assim por diante. E hoje eu tenho mais de 1.200 pacientes tomando cannabis medicinal. Putz, que legal, cara. Que bacana. Então, você Muito acabou bacana. buscando isso aí porque você viu funcionar no seu filho. Não foi pelo amor, foi pela dor. Foi pela dor. Foi o filho melhorando com a medicina canábica que fez você estudar e buscar o conhecimento em hoje eu cima sou disso. um entusiasta no tratamento da cannabis medicinal. Porém, minha frase é clássica. A cannabis é uma alternativa terapêutica quando a medicina tradicional não funciona. Se você tentou medicina tradicional, não obteve resultados, a cannabis é uma alternativa que funciona. Que você tem que ter um cuidado muito maior do que medicações tradicionais, tem que ter um contato muito próximo com o paciente. Você tem que falar semanalmente com os pacientes para acertar a dosagem. Isto fez com que eu abandonasse aquela neurologia decapitada, que um cara só faz AVC, outro faz aquilo. Comecei a ver a neurologia de novo, como uma forma geral, e acho que eu consigo proporcionar melhora da qualidade de vida para muita gente hoje com a cannabis. Pô, muito legal. E hoje, na tua especialidade, ou na tua área de atuação com a cannabis medicinal, o que seria a principal busca de pacientes? Qual é a principal queixa que você trata hoje com a cannabis lá? Eu vou tentar aqui fazer por setores. No meu consultório, eu acho que o que eu mais tenho de pacientes com cannabis é autismo. É o carro-chefe hoje. Acho que sim. Autismo e Alzheimer, ou demências de uma forma geral. Dor crônica e refratária. Parkinson. Transtornos de ansiedade e depressão. Tics recorrentes. Mas eu trato também hoje, por ter essa especialidade de cannabis, muitas outras patologias. Por exemplo, doenças autoimunes. Eu tenho 12, 13 pacientes portadores de endometriose que nunca melhoraram com medicamento nenhum, passaram por cirurgia, hoje conseguem ter uma ótima qualidade de vida fazendo uso de cannabis medicinal, cara. Então, quando você faz com cuidado, você consegue atingir resultados. E, quando o pessoal ouve a gente falando, o cara prescreve cannabis medicinal, prescreve canabidiol, cara, é muito complexo. O óleo que tu usa para Alzheimer é um, que tu usa para Parkinson é outro, que tu usa para autismo é outro, que tu usa para dor, que a gente vai falar bastante aqui, é um caso à parte. É outro tipo de óleo, o óleo que você tem que ter um cuidado maior e assim por diante. Não existe uma fórmula mágica, cara. Você tem que ver o paciente como um todo, não só a crítica, a queixa principal dele, porque a cannabis vai mexer com todo o organismo. Você tem receptores CB1 e CB2 de cannabis no sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema autoimune, você tem nos ossos, você tem no fígado, você tem no pâncreas, em todos os órgãos do organismo. Então, a partir do momento que você usa cannabis, você vai ter que observar o paciente como um todo. O cara me procura por dor. Como que você mensura a dor?
cada dor é subjetiva. Sim, você faz escalas diversas de dor. escalas de dor, tá? Cada um responde de um jeito. Como que eu consegui achar a melhor forma de mensurar isso? O cara chega no meu consultório, ele toma 3 Tilex ou codeína por dia, mais 3 Miozan, dipirona e Tilenol 3 vezes por dia. Depois de 3 meses de cannabis, ele fala, doutor, melhorei mais ou menos. Ah, doutor, eu tô comendo bem, tô dormindo bem, mas eu não tomo mais Tilex, eu não tomo mais dipirona, eu não tomo mais nada. Cara, a qualidade de vida do cara melhorou muito, entendeu? Você tira essa polifarmácia. Esse é o segredo. O grande segredo da cannabis, no meu ponto de vista, é você ver o ser humano como um todo. Do mesmo jeito que qualquer remédio, cannabis também tem efeitos adversos. Sim. Então você tem que ter cuidado. É uma dose homeopática, você vai subindo a cada 5 dias, tem um contato direto com o paciente por WhatsApp. E eu acho que só assim funciona, cara. Tem que saber o que está fazendo. Uma coisa interessante, uma coisa que você podia dar uma explicada pra gente, assim, eu sei que tem vários tipos, mas pra gente conseguir organizar na cabeça de uma forma simplista, é que a gente acaba colocando tudo num balaio só, né? O óleo de cannabis. E qual a diferença? É um óleo só que existe? São vários? Dá uma explicada pra gente aí quais são esses tipos, né? O que a gente pode encontrar? É tudo igual? Não é igual? Tem que trazer importado? Não tem que trazer? Como é que funciona isso aí? Tem no Brasil alguém que produz? Não tem no Brasil? Como é que funciona isso aí? Pô, agora nós estamos no auge, né, cara? Acabou de ser aprovado, né, a lei pro governo do estado de São Paulo, liberando a cannabis medicinal para diversas patologias neurológicas. Mas aí que tá o segredo. Cada doença é um tipo de óleo. Eu vou falar primeiramente de óleo industrial. Hoje nós temos o canabidiol isolado, tá? Aí nós temos um óleo chamado Broad Spectrum, que é todas as componentes químicos da planta que gerem em torno de 500 menos o THC, ou seja, o canabidiol com todos os outros. Então nós temos primeiro o óleo de canabidiol isolado e depois o Broad Spectrum, todos os componentes menos o THC. E temos o Full Spectrum, que é toda a planta que pela nossa legislação você pode ter no máximo 0,3% de THC. Evoluindo um pouco mais, aí a gente tem que falar de óleos artesanais ou só importados, principalmente para dor, óleos ricos em THC. Que ultrapassam esse 0,3. Chega a 50% de CBD, 50% de THC. O que é o CBD, a sigla? Canabidiol. Canabidiol. E o THC, né? Tetraidrocannabinol, que teoricamente é o componente psicotóxico da cannabis. O THC. Lembrando que todos os componentes da cannabis são psicoativos. Todos mexem com o cérebro, com os neurohormônios. Mas o THC, se mal administrado, ele é psicotóxico. Causa barato, quando a galera faz uso recreativo, passa mal, tem crise de pânico. O THC também, em forma de óleo, pode causar esses efeitos. Então, esse é um tipo de óleo que você tem que ter um cuidado muito maior. Em caso de dores crônicas e refratárias, cara, não adianta você importar um óleo que custa R$2.000, sendo que você consegue numa associação ou até tem óleos importados que são mais caros, um óleo 50% THC e CBD, que geralmente é barato e funciona melhor. O canabidiol sempre é caro, THC é barato. O canabidiol é tranquilo, THC funciona melhor para dor, só que você tem que ter mais cuidado, entendeu? Você tem que saber individualizar. Tem que saber o balanço. Então, no mínimo, assim, de uma maneira bem simples, tem no mínimo 4 grandes produtos aí na frente, né? No mínimo 5. No mínimo 5 grandes produtos. Canabidiol isolado, Broad Spectrum, Full Spectrum, o óleo 1 para 1, 50% CBD, 50% THC e o óleo rico em THC, puro. Ah, então ainda tem o THC puro. Então temos 5 produtos. Então não pode pôr no mesmo balaio e falar assim, eu estou tomando canabidiol e estou tratando e espero tal X resultado. Lucas, chega um cara no meu consultório, doutor, eu tenho câncer, eu tenho metástase óssea, eu preciso comer, eu preciso dormir. Não adianta você dar canabidiol. O canabidiol, ele diminui o apetite, ele aumenta o foco. O THC relaxa, ele abre o apetite, ele dá sono, entendeu? Então, você tem que agir de acordo com a sua formação e com a sua honestidade, entendeu? Pô, o cara tá querendo morrer com dignidade, tá querendo comer, tá querendo dormir bem.
Pô, não adianta você fazer o cara gastar R$2.500 num frasco, sendo que com um frasco de R$200 ele tem esse resultado. Mas aí vai, né, cara? Estudo, é confiança, a gente aprende com os erros também, né? Então aí também entra o risco da pessoa que vai fora, e tem bastante fora do Brasil hoje, você vai em lojas que tem canabidiol lá na prateleira. Cara, E se você, é um perigo isso, porque o cara pode pegar um remédio, pelo que você está falando, que pode ter um efeito psicotrópico negativo. Eu sou totalmente contra, cara. Essa automedicação. Venda liberada, assim, sem prescrição médica, sem uma orientação médica. Até entendo que pais de autistas, de epilepsia, de difícil controle, tem que ter o habeas corpus para plantar, para fazer o próprio óleo. Acho um pouco arriscado, mas pelas nossas condições financeiras do nosso país, sociopolítico-culturais, é o que sobra para esse pessoal. Eu não recrimino isso, mas acho que uma pessoa que tem condições de buscar uma orientação, fazer uso por conta própria, cara, é cavar a própria cova. Esse negócio de buscar, então, esse medicamento por conta, ele nem sabe que produto ele está tomando. Não, e cada produto desse vai ter um efeito diferente. Vamos... E aquilo que a gente sempre bate na tecla aqui, pô. Se você não conseguir ver um paciente como um todo, você não conseguir entender, até o resultado do tratamento não é o mesmo muitas vezes, dependendo de alterações clínicas, laboratoriais. Então a gente tem que voltar àquela história que a gente estava falando antes, voltar a entender ele como um todo. Aí o paciente fala, pô, você está direcionado a esse tipo de problema, mas você tem esses laboratórios, esses exames XY positivo, precisamos ajeitar isso aqui primeiro. Então, às vezes o cara vai tomar um negócio sem estar com um exame bom, ajeitado em algumas coisas, alinhado alguma coisinha, para também ter o resultado que espera. Porque às vezes toma e não funciona. Eu vou tentar te explicar de uma maneira simples qual a complexidade para você colocar esse óleo numa prateleira da farmácia. Tá? Para você colocar na prateleira de uma farmácia esse óleo, você tem que ter um certificado de práticas agrícolas, chama GMAPC. O GMP, que é um certificado de práticas farmacêuticas. E tem que ter um teste de estabilidade de 12 meses. Ou seja, isso custa dinheiro. Por isso que na farmácia é caro. Com esses 3 itens, você consegue uma autorização sanitária, que a gente chama de AS. Aí, por 5 anos, você pode vender na farmácia. Se em 5 anos você não produzir um estudo clínico que o seu medicamento comprove essa eficácia, vai ser retirado da farmácia. Entendeu? Hoje, eu até entendo que na farmácia é muito caro, que para você conseguir todos esses certificados, é muito caro. Só que assim, pô, cara... Isso fora do Brasil, você está falando, né? Aqui, hoje nós temos mais de 20 marcas que de cannabis medicinal na Drogazil, Droga Raia e Drogaria São Paulo. Que legal. Só que é caro. Muito caro. Então a maioria das pessoas optam por importar muitas vezes. Importado é mais barato do que na farmácia, cara. E muitas vezes de melhor qualidade. Então. É porque ainda não tem uma regulação muito. Você falou que aqui no estado de São Paulo liberou. Eu achei muito legal isso, mas ainda como uma legislação no Brasil ainda está parado, né? Está estacionado, né? Cara, então, esse liberou é o que a gente ouve da mídia, até tem uns contatos. É o liberou. Pelo que está se dando a entender, vai ser um único tipo de óleo, o canabidiol isolado, liberado para todas as patologias. Então... No meu ponto de vista, já é um grande passo. Avanço. É o primeiro passo. Porém, precisa de melhorar muito isso, entendeu? Porque a partir do momento que o governo está fornecendo, o cara não vai querer comprar. Só que às vezes o que o governo está fornecendo não é o que funciona pro cara, entendeu? Então, aí que tá o jogo cintura, a gente explicar pro paciente, pô, tô recebendo 1 milhão de WhatsApp, pô, doutor, não dá para pegar pelo SUS. Falei, calma, vamos ver o que o SUS oferece, assim por diante, entendeu? Cara, cada caso é um caso. E uma coisa interessante, você falou que, de uma maneira bem simplista, que nós temos pelo menos 5 tipos de óleos diferentes. Você indica, tem alguma patologia, algum paciente que precisa de 2 óleos diferentes? Tem. Como é que funciona isso? Tem. Dá um up pra gente aí. Por exemplo, vamos falar na área de vocês aí. Isso. Dor crônica, tá? Quando o cara chega no consultório, o cara chega pra mim, doutor, eu tenho dor. Já fiz uma prótese de quadril, já fiz infiltrações, não consigo ter uma qualidade de vida, tô entupido de remédio, tomo 3 tipos de remédio diferentes. Tá, beleza. Mas
Como é seu emocional? Você é ansioso? Você é deprimido? Você dorme bem? Você se alimenta bem? Tá, beleza. Então vamos supor que o cara tem dor crônica e depressão. É comum. Eu não conheço ninguém que tenha dor crônica e não seja ansioso ou deprimido. Dificilmente. Porque uma leva a outra também. Uma alimenta a outra. Exatamente. O que eu faço geralmente? Eu tento usar para o cara conseguir trabalhar bem um óleo tipo 3:1. 3 de canabidiol e 3 de THC durante o dia. Aí para o cara dormir bem, um óleo 1:1 à noite. Porque se eu usar 1:1 durante o dia, o cara vai ter sono o dia inteiro e não vai conseguir render. Então eu consigo que o cara melhore a dor durante o dia, porém para o cara dormir melhor tem que usar um óleo um pouco mais forte, entre aspas, assim, para ele dormir à noite. E isso é uma outra dúvida. Então nem todo canabidiol é bom para aumentar o sono. Não. Tem algum que pode atrapalhar o sono? Tem. Isso vem de pessoa a pessoa. Sim. Por exemplo, em caso de insônia secundária à ansiedade, que acho que é a grande causa das insônias, você tem que usar um óleo full spectrum 2 horas antes de dormir. Se usar um só com canabidiol, então... Cara rico em canabidiol com 0,3% de THC. Agora você pega um cara com insônia idiopática. Aquele cara workaholic, feliz, que dorme 3, 4 horas por dia, que dos 20 aos 40 anos conseguiu fazer isso, chegou com 40, aí começou a aparecer depressão, a diabetes. Aí o cara fala, não aguento mais. Aí você vai ter que usar um óleo mais rico em THC, que é para insônia idiopática, é o THC que funciona. Dose mínimas, uma gotinha por dia, que equivale a mais ou menos 1 miligrama. A cada 4 dias você vai adequando. Então, cara, o segredo do negócio é conseguir ver o paciente como um todo. Medicina integrativa. Sim. E tem alguém que pode não ir bem, pode não usar, tá contraindicado? Muitos pacientes. Isso é importante. Muitos Porque às vezes parece que vai ajudar todo mundo em tudo, Não. vou dormir bem, vou passar a dor, Cannabis e não é bem assim. Cannabis é uma alternativa terapêutica quando a medicina tradicional não funciona e apresenta efeitos colaterais. O que eu tenho muito medo, idoso, porque cannabis, para mim, é o melhor remédio que existe para pressão alta e para hipertensão arterial que existe. Idoso, hipotensão, queda, fratura, piora da dor, etc e tal. Então a cannabis pode levar o idoso a ter uma queda por hipotensão. Hipotensão. Hipotensão, cara, acho que é o efeito que mais me preocupa e o mais comum que tem. E quando eu digo hipotensão, cara, é 8,4. É coisa que teoricamente é definido como choque. Sim. Pra gente. E cannabis faz isso, cara. Se eu pego no meu consultório um paciente hipotenso de natureza, eu penso 30 vezes para usar. Então, você vê como é que pode vender na farmácia a rodo, assim, de qualquer tipo, a né? pessoa vai e compra sozinho, Porque- já é hipotenso, toma, cai e quebra um fêmur, quebra um ombro, quebra a coluna. Pessoa em casa, a gente está aqui até... A gente está aqui A gente tentando tá com um explicar, alerta. né, explicar, e aí a gente está aqui tentando fazer uma prestação de serviço e mostrar como é isso que está hoje em dia tanta gente falando, canabidiol, remédio, né, cannabis medicinal. A gente está tentando explicar um pouquinho com a expertise do Dr. Vitor Saab aqui, e para as pessoas entenderem também que não é qualquer um que pode tomar. Você vê, o paciente que tem pressão, pode causar uma queda de pressão num paciente que já tem uma pressão baixa, né? E aí acabar tendo uma fratura, um acidente. Então tem que ser uma coisa prescrita por profissionais especializados, né? Por profissionais que Com tenham prática no conhecimento e prática no assunto, que é um assunto relativamente novo no Brasil. Então a gente está aqui tentando passar isso como uma prestação de serviço, tentar esclarecer, aprender também, porque eu não Óbvio. aprendo, e para todo mundo conhecer um pouquinho sobre esse mundo novo da cannabis medicinal aqui no Brasil, né? Cara, eu costumo dizer, cardiopata descompensado, paciente psiquiátrico descompensado, gestante amamentando, nunca use. Equilibre o quadro com medicina tradicional, depois você entra com a cannabis. É um medicamento como qualquer E outro. tem efeito colateral. E tem efeitos adversos. Deixa a boca seca às vezes, tá? Tem pacientes que têm diarreia, tem pacientes que têm hipotensão arterial,
Tem pacientes que usam inadequado de THC apresentam quadros de psicose. Pode desencadear esquizofrenia no futuro. Então, cara, você tem que ler o paciente muito bem para escolher o tipo de óleo que você vai usar e tem que ter um contato próximo. Pô, o Lucas é um amigo, irmão da vida inteira. Ele sabe como eu trato. Eu falo com meus pacientes a cada 4, 5 dias. Assim o paciente não sobe uma gota que seja sem falar comigo. Eu consigo isso. Eu acho que você tá próximo do paciente, pelo menos no início, André. No início, cara, o paciente... Você tá prescrevendo cannabis, cara. Sim. Nós temos esse medo, esse preconceito. Não só o paciente, até o médico, por mais experiência que você esteja. Claro. Porque vai uma família desesperada, mas tem o tio, tem a tia, tem o avô. O pessoal cria mitos e dificuldades, entendeu? Então, quando você está muito próximo assim dos pacientes e vê que o paciente, que você está do lado do paciente, subindo gotinha a gotinha, cara, você cria um vínculo com o paciente e é aí que você atinge os resultados. Não tem uma fórmula mágica. Não existe dose por peso, por cor, por raça ou por sexo. Hoje o que a gente sabe? Epilepsia tem uma dose mínima de 5 mg por quilo de óleo rico em canabidiol, tá? E que crianças toleram doses muito mais altas do que idoso. Mas isso não é uma regra. Criança tolera a dose maior. Criança aguenta a dose alta. Idoso, tenha cuidado. Mão muito leve. E, cara, às vezes o resultado está em doses bem baixas. O bom resultado. Não é a mão pesada que vai resolver. Ela não é uma curva exponencial. Ela tem uma curva em U invertida, né? Você vai subindo, você achou o ponto certo, parou ali. Se você começar a aumentar, você cria só efeitos adversos, cara. E para explicar até para os nossos telespectadores, vamos dizer assim, né? Nossa audiência, isso, por exemplo, não tem nenhum risco de vício para criança, e porque existe um preconceito da história da cannabis, até disso mas vai viciar? Eu vou ter um vício de usar esse medicamento? Você consegue dar uma explicadinha pessoal para entender isso? Não existe dependência física ou química em cannabis, tá? Você cata um cara que é portador de dor crônica, que já operou prótese, infiltrações, etc. Tomava 20 remédios. O cara começa a tomar um óleo, 4 gotinhas, 3 vezes ao dia. O cara melhora o sono, melhora a qualidade de vida, melhora o relacionamento familiar, melhora o desempenho sexual, melhora tudo. O cara fica vinculado ao remédio porque ele prefere esse remédio do que a vida que ele tinha. Ele sai de uma situação ruim para uma melhor de vida. Até os outros remédios que ele tomava podia criar muito mais dependência para ele, alguns, dependendo do que ele toma, do que hoje, por exemplo, quando você trata dor, nos Estados Unidos a cannabis surgiu para tratar dor com o intuito de diminuir o uso de oxicodona, porque lá a oxicodona vende em prateleira, né? Então, saber... E tem muita gente viciada e dependente de oxicodona. Né? Sim, tem muito. Exatamente. O pessoal entender que medicamento é isso também. E né? o paciente viciado, Vitor, que tá viciado em algum medicamento, alguma droga, o canabidiol pode usar como um auxílio nesse tratamento ou não? Sim, cara. Toda vez que você atende um paciente, eu sempre deixo bem claro o que eu penso. Primeiro, nós temos que ter um diagnóstico. Feito um diagnóstico correto, traça-se uma estratégia terapêutica. Traçando-se uma estratégia terapêutica adequada, você aumenta os acertos, minimiza os erros. Com isso, você atinge o objetivo, independente da patologia. Qual o objetivo? Melhorar a dor? Não. Meu objetivo é melhorar a sua dor, melhorar a sua qualidade de vida, fazer com que você durma bem, fazer com que você viva melhor. Não só diminuir a sua dor, a qualquer custo. Não adianta eu entupir o cara de um óleo rico em THC, o cara ficar dormindo o dia todo. O cara tem que continuar produtivo e sem dor. Ou que reduza a dor 70% e promova uma melhor qualidade de vida do cara, né? Muito legal. E você contou aí a história do seu filho, né? Que ele começou usando, que foi o que te levou a estudar a medicina canábica. E para autismo, o que dá para esperar? Eu sei que não é todo o caso, mas assim, o que pode esperar uma criança do espectro autista com o uso da medicina canábica? Bom, essa é uma pergunta muito legal. Primeiro, não existe remédio para autismo. Sim. Existe remédio para os sintomas do autismo. Existem só 2 remédios aprovados para os sintomas do autismo. Para agitação, estereotipias, agressividade, etc. e tal. A risperidona foi o primeiro e o aripiprazol foi o segundo. Hoje, nós temos a cannabis, que estão saindo estudos por aí que mostram que
diminui a agitação, melhora o foco, melhora a atenção, a criança dorme bem, se alimenta melhor, tá? Isso eu posso dizer porque eu mexo muito com o autismo e vejo isso todo dia relatando. O grande segredo é o gota a gota, cara. O gota a gota. Porque eu não consigo entender alguns médicos que acham que uma risperidona por 20 anos, um aripiprazol, que vai causar um quadro demencial e um parkinsonismo, seja mais maléfico do que uma cannabis medicinal bem administrada. Entendeu? Cannabis, do meu ponto de vista, funciona para tudo que é demais. Crise convulsiva demais, deprimido demais, ansioso demais, dor demais, tiques demais, entendeu? Ela é tipo um sistema que equilibra a pessoa. Ela desce um degrau, regula para baixo. Regulador, vai. É isso. Alguns estudos estão mostrando que depois de 6 a 8 meses você usando a cannabis, você consegue ter níveis melhores do cortisol de manhã e da melatonina à noite. Pessoas ansiosas têm totalmente o cortisol aumentado e a melatonina diminuída à noite. O pico do cortisol é de manhã. Da melatonina, não sabe esse horário, mas sabe que é à noite. Você vê que com o tempo você começa a dosar ambos, o cara começa a diminuir o cortisol e aumentar a melatonina indiretamente, e aí o cara começa a melhorar a vida, cara. Aí que tá. Veja o paciente como um todo. Se o cara chegar lá pra mim e falar, pô, doutor, quero que você trate o Alzheimer da minha mãe, vai melhorar a memória? Não, cara, não melhora a memória, já perdeu a memória. Vai deixar ele mais calmo, mais tranquilo, vai ficar mais atento, mais paciente, não vai brigar com ninguém, não vai falar nome feio, vai se comportar melhor, vai trazer teu pai de volta. Você vai deixar de internar seu familiar em uma clínica de repouso, de reabilitação, e vai conseguir manter ele em casa, tranquilinho, junto com a família. Vai dar uma centrada, né? É. Dá uma centrada. Não, porque tem isso que você falou. Tem muita gente que vai em busca da cura milagrosa. não tem mágica, Não, cara. não existe, né? Medicina, a gente que vive isso, 2 palavras não existe. Sempre e nunca. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Todo dia tá saindo medicações novas, terapias alternativas. Mas quando a gente fala de uma medicação nova que nem a cannabis, cara, a gente tá falando de um negócio que começou antes de Cristo, que os primeiros caras que usavam faziam uso via inalatória fumada para crise de gota e melhorava a gota, cara. Entendeu? Isso é totalmente errado, mas os primeiros relatos vieram disso. Antes de Cristo. Entendeu? Agora, com a evolução da farmacologia, o entendimento melhor da flor, dos 512 componentes que tem na flor, você está conseguindo fazer e mais no alvo, assim, vamos dizer assim, ser mais direto. Conseguir acertar melhor do que, por exemplo, há 5 anos atrás a gente tinha 2 tipos de óleos, o full espectro e o canabidiol isolado. Hoje eu estou falando aqui pelo menos 5 tipos de óleos, mas se eu for levar o pé da letra tem 30 tipos diferentes. Sim, né? sim. E a gente vai aperfeiçoando uma coisa talvez milenar, né? Você está falando, por exemplo, que nem a história que a gente conversou aqui outro dia da acupuntura, que foi muito interessante muito também. Você vê, é o que eu falo, hoje a medicina voltou um pouco, claro, com novas tecnologias, aprimorando, mas entendendo que muitas coisas do passado, até de mil sei lá quantos anos atrás, 2, 3 mil anos atrás, funcionavam realmente, tinham suas lógicas, né? E hoje a pessoa consegue, através de tecnologia, da parte química, da farmacologia, você consegue adequar, entender o que fazer e aprimorar aquilo, né? Então é muito legal. Partida, cara, que a medicina está evoluindo nesse ponto de vista, nós estamos melhorando, voltando atrás. Isso, nós estamos voltando a ser um médico. Nós estamos voltando a ser médico, Exatamente. deixando de ser especialista. Exatamente. Entendeu? Porque nós nos formamos médicos. Viramos especialistas, subespecialistas ou especialistas. Cara, e pra quem mexe com o que eu mexo cannabis, você tem que voltar, Dá um passinho pra trás. Tem que dar vários galopes pra trás e ver o paciente como um todo. E explicar pro paciente, cara. Não tem mágica, não tem milagre. Mas se você acreditar que... É o tempo que eu falo geralmente, ó. Calculei 2 meses pra gente acertar a dose. Vamos devagar, que devagar nós vamos chegar lá. Se a gente for rápido, você vai ter efeito diverso. Você vai achar que isso não funciona. E às vezes, muitos pacientes que chegam até mim, que eu tenho resultado, foi porque o cara funcionava
Com o mesmo óleo, tá? Com 3 gotas 3 vezes ao dia. E o outro colega começou com 10 gotas 3 vezes ao dia. O cara teve um puto efeito adverso, entendeu? Segredo básico na cannabis, cara. Paciência e persistência igual sucesso. Não tem outra forma. É isso aí. E de dor que você está acostumado a tratar bem no teu consultório, você vê mais que tipo de dor? E das dores que podem ser tratadas com a medicina canábica, qual que você acha que tem o melhor resultado? Então eu vou te responder de uma forma invertida. Quando não usar para dor? Isso. Cannabis não funciona para dor de dente. Cannabis não funciona para dor de fratura no braço. Ou seja, cannabis não funciona para dor aguda. Não é um analgésico, vai, que você toma para tirar a tua dor naquele momento. Não, teoricamente, o THC é um analgésico. Certo. O canabidiol, que é o CBD, é um anti-inflamatório. Mas ele não tem uma potência De Que ação resolva imediata. aquela dor. que aguda. resolva uma fratura de braço, uma dor de dente. Pô, isso é incorreto. Agora, dor crônica refratária. Seja neuropática ou não. Pego muito paciente do Lucas. Espondiloartrose generalizada, artrose de ombro, artrose de quadril, artrose cervical. Funciona muito bem. Polineuropatias. Nevralgia pós-herpética, que é muito comum. Enxaqueca funciona? Não, no meu ponto de vista não. Não funciona. Ó, que No interessante. meu ponto de vista, não funciona O bem enxaqueca. neurologista falando ainda. O pessoal fala de funcionamento. Eu acho que funciona muito bem para cefaleia tensional, para cefaleia secundária distúrbio de ATM, cefaleia secundária a bruxismo. Agora, eu não consigo entender, por ser neuro, e entender a fisiopatologia da enxaqueca, como a cannabis consegue melhorar a enxaqueca. Só melhora quando o fator gatilho da enxaqueca é o estresse. Entendi. Agora, eu não consigo entender, por mais que os laboratórios tentem colocar isso na minha cabeça como Para tratamento, não. dor musculoesquelética é melhor. Lombalgia, cervicalgia, Nossa, isso aí é... Dor- crônica articular, Fibromialgia, né? fibromialgia, Fibromialgia, cara, eu acho que é um planeta dificílimo de tratar. E eu acho que a cannabis aí cai como uma luva. Porque a fibromialgia envolve não só a Sistema dor- nervoso autonômico. Exato. E fibromialgia é difícil tratar. Não, e fibromialgia, a gente volta naquela conversa. Você conhece alguém com fibromialgia que não tem nenhum problema emocional? Não, não tem. Tá Não tem como, o cara vive com dor há 30 totalmente anos, cara. relacionado. Quem vive com dor e vive bem, não existe Não como o cara existe. conviver com a dor e estar Então, tranquilo. Isso não Pô, existe. e o cara já chega no consultório com aquele kit básico. Do Loxetina em dose máxima, pregabalina em dose máxima, ciclobenzaprina em dose máxima, sintupino de dipirona e paracetamol. Eu consigo, cara, resolver isso. Tirando aos poucos e aumentando o código de cannabis. Eu consigo não, vários outros médicos, Lógico. consultores de qualidade. Mas é o que eu te falei, leva tempo. Mas é muito mais saudável para o paciente. Fibromialgia, cara, eu acho que é... Quando chega no consultório eu falo, beleza, aqui vai dar tudo certo. Porque eu já tenho na minha cabeça que tipo de óleo eu uso, né? E... Pô, vou te indicar uns pacientes aí. Pô, Não vou falar no ar quem é. O Lucas já... Tem uns bons, vou te O mandar. Lucas viu? tem uns vários. bons. Eu mando para alguns pacientes e realmente eles relatam uma melhora muito grande. E em dor crônica, né? E também no autismo, aí numa coisa neurológica, em quanto tempo a gente consegue enxergar melhor assim no paciente? Que numa média, eu sei que varia de caso a caso, mas, por exemplo, um paciente está com dor crônica lombar ou uma criança com espectro autista, em quanto tempo você acha que vai ter melhora? É muito individual, lógico, Sim. mas tentando responder, o resultado depende da minha cautela. Eu prefiro que demore um pouco mais e resolva do que eu perder o medicamento. Mas falando em dor, aumentando a dosagem a cada 4, 5 dias, eu acredito que para dor crônica, 45 a 50 dias, dificilmente a gente não chega no resultado. Um mês e meio, entre 1 mês e meio e 2. Autismo não, cara. Autismo às vezes leva 5 a 6 meses pra gente chegar na dosagem. Às vezes o autismo você precisa fazer uma combinação de óleos, troca um óleo, muda o óleo, usa um óleo mais forte para dormir, um óleo mais fraco durante o dia. É um pouco mais complicado, porque o cérebro do autista é mais complicado, né? E são múltiplas queixas do autismo. Da dor é geralmente uma clínica só. Então, cara, eu sempre falo pro paciente, ó, até 2 meses, 3 meses, vamos devagarzinho. Mas à medida que o paciente cria confiança, perde o medo da Já medicação, muda, né? você consegue ir aumentando a dose mais rápido, entendeu? Então eu procuro sempre estar do lado do paciente, né, até
por 4, 5 semanas. Aí eu vou dando um pouquinho de liberdade pro paciente. Que no final das contas, com o meu auxílio, é o paciente que achar a dose, cara. E para epilepsia, cara? Não, os grandes estudos, tudo começou, foi para epilepsia de difícil controle. Foi o início de tudo. Né? Hoje existem inúmeros trabalhos publicados no mundo que foi trazido para cá pelo professor Elisário Carlini, acho que na década de 80, que em casos de epilepsia de difícil controle. De 80 já prescrevia. Tinha o padre Ticão, cara, lá de São Miguel, que distribuía óleos artesanais de cannabis para crianças portadoras de epilepsia de difícil controle e começaram a ver que melhorava, cara. Aí saiu-se inúmeros estudos. E hoje 90% dos estudos para validar o uso da medicação é baseado em epilepsia. Esse foi sempre o carro-chefe. Sempre o carro-chefe. Assim, né? Começou por aí, né? Legalmente falando. E o resultado é muito bom. Assim, esse é um resultado realmente existe um resultado que muda a vida. Andrezão, chega um cara lá que tem uma crise convulsiva por ano. Você não vai gastar R$1.000 com cannabis pro cara se você usa um D-pacote que custa R$100 e resolve o problema do cara. A cannabis não é para substituir a medicina conservadora, tradicional, como a gente quer dizer. É para auxiliar. Então, geralmente, é o cara que já toma 3 doses de antiepiléticos, já fez múltiplas trocas e não conseguiu atingir o controle. Aí você entra com a cannabis. Aí você atinge o controle. Aí você tenta começar a reduzir os outros remédios. Muitas vezes eu não consigo reduzir os outros remédios. Ele entra como complementar. Sempre. Nunca é a primeira escolha, cara. Cannabis é uma alternativa terapêutica quando a medicina tradicional não funciona. Então você pode manter alguns medicamentos. Sim. Tanto faz se é para uma dor neurológica, se é para uma dor musculoesquelética, e associar a algo da medicina canábica para tentar auxiliar esse tratamento. Sim, é muito comum isso, né, cara? É difícil, por exemplo, na parte neurológica, dizendo, 2 interações neurológicas clássicas: benzodiazepínico e o valproato de sódio, que é usado muito para enxaqueca, transtorno bipolar e epilepsia. Ambos passam pelo citrocromo P450 e um potencializa o outro. É um medicamento como qualquer outro, cara. Você tem que ficar atento. Então não pode ter essa interação. Pode. Você pode usar junto. Só que você vai ter que monitorar o TGO, TGP, que função é a parte hepática. Geralmente a parte renal não tem problema nenhum. Mas com o clobazam, praticamente, que é um específico para epilepsia, e o valproato de sódio, cara, você tem que monitorar muito bem o TGO e TGP. Que às vezes a associação causa uma hepatopatia medicamentosa. Sobrecarrega, né? Então eu tô te dizendo aqui que a cannabis tem efeitos colaterais e altera exames também, como qualquer outro remédio. Legal, pô. Muito menos do que os outros. Mas você tem que ter um cuidado do mesmo jeito. Né? Não, e é legal, o pessoal tem que entender isso. Eu acho interessante você falar, porque às vezes é aquela história, vira o amor ou o terror. Ou é tudo maravilhoso, como tem gente que defende, que quer. Ou, não, nem na medicina não existe isso. Cara, existem o que eu aprendi, André, duas coisas. É que quando um paciente vai lá no meu consultório procurando a cannabis, o cara com ansiedade, nunca toma remédio, tá? Doutora, eu vim aqui pra passar cannabis, tal e tal, ouço o cara tal. Eu falei, cara, beleza. Você já tomou algum remédio normal, algum antidepressivo clássico pra isso? Tá. Por que a gente não tenta esse remédio? Se não der certo esse, tem um segundo... Aí depois a gente tenta a cannabis. Eu nunca uso como primeira escolha, cara. Entendeu? Sim, sim. E eu acho que não funciona. Você não tem que empurrar a cannabis. É uma vem alternativa terapêutica. Vem naturalmente. Nós estamos tentando fazer a medicina aqui desse jeito. A procura que tem aumentado, né? A gente vê uma procura aumentada em cima dessa solução. Não, e, cara, eu como neuro, eu não me lembro de uma avalanche medicamentosa que nem a cannabis. O último que eu lembro é o escitalopram, que acho que o original era o Lexapro, tem umas 15 marcas. Cannabis tem mais de 20 na farmácia no espaço de 2 anos, cara. Então, a procura hoje é maior do que foi o Lexapro ou o escitalopram lá no começo. Cara, hoje a pressão de cannabis subiu 300% em 2 anos. 300%. Tá? Tem uma determinada empresa, que eu não posso falar o nome, que vende por mês na farmácia, só na farmácia, fora das estações, uma média de 20 milhões de reais por mês.
Pô, e nos Estados Unidos virou uma indústria gigante, tem pessoas plantando. O próprio Mike Tyson tem uma. Não, Mike Tyson tem uma. ó, na Califórnia. O Mike Tyson, não, ele produz um óleo de cannabis de muito boa qualidade. Aqui no Brasil não pode ainda fazer plantação para cannabis medicinal. Então, Como é que agora, tá essa legislação? agora tá da seguinte maneira, né? Tudo tá mudando muito recentemente. Nós temos legalmente aqui quem pode plantar são associações beneficentes. Onde a primeira que teve foi a Abrace, tá? Lá na região nordeste do país. Temos uma associação no Rio, em Marília, onde a gente fez faculdade muito boa. Temos no Rio de Janeiro, temos em Minas Gerais, temos diversas. Então, uma associação, teoricamente, sem fins lucrativos, pode produzir. E agora já está podendo plantar também para estudos científicos. Eu vi que na UFRJ e na UFMG já foi liberado o plantio para pesquisa em cannabis medicinal. Plantar, extrair o óleo, engarrafar e vender no Brasil ainda não pode. Não pode completar o... Não faz o ciclo todo. ciclo Não, mas todo. aí o cara faz o quê? Planta aqui e manda engarrafar na Paraguai? Não planta aqui. Ah, não planta. Não. Ou vem a matéria bruta e dilui aqui e faz. Ah, tá. Ou já vem pronto de lá e o cara troca o rótulo, vem out label, né? O cara põe o rótulo dele. Sim. E E vende como aqui. se fosse dele. Exato. É o que a maioria faz. Ou fazendas lá, por exemplo, no Colorado, Califórnia. Estados Unidos virou um comércio monstro, isso é gigante. Acho que tem fundo de bolsa aí. Não, e comércio fundo- rentável, Nos inclusive. Estados Unidos, Cannabis. cara, são fazendas. Não é sítio. Não, é negócio terreno. enorme. É negócio Só enorme. que isso... Aí a gente já volta na espécie da planta de cannabis. O que planta outdoor, igual a cana-de-açúcar aqui, ao ar livre, é uma espécie chamada hemp. Ela é muito boa para produzir planta, cânhamo, tecido, essas coisas. Mas tem uma baixa concentração de fitocannabinoides. Que é o CBD, CBG, CBN, THC. Aí você vai para o Canadá. Os óleos importados de lá. É tudo feito indoor. Preparado em temperatura em estufa. e pressão adequada. Sementes híbridas. Um pé produz 200 gramas. Esse outdoor, um pé produz 5 gramas e de baixa qualidade. Entendi. O que eu vi do Mike Tyson, a gente tá falando do Mike Tyson até, ele tem as duas, acho que tem as duas na fazenda dele, a outdoor e a indoor. Ele tem uma parte fechada e tal. E a história do Mike Tyson é que ele tava falido, quebrado, não tinha um centavo no bolso e resolveu abrir isso aí. Agora, acho que ele ganha mais dinheiro agora do que ele ganhou na vida dele inteira com isso aí, cara. Não, Impressionante, cara. geralmente para produção em larga escala, para o canabidiol isolado ou para esses óleos industriais, é outdoor, que financeiramente vale a pena. Porque o cultivo indoor cultivo caro. Só que você produz um óleo de melhor muito mais qualidade, com mais componentes químicos, com todos os componentes da planta, né? Hoje a genética é tudo, né, cara? Você consegue escolher o que você quer produzir mais, que tipo de de fitocannabinoide você quer, mais THC, mais CBD, mais CBG, mais CBN. Nós temos 500 componentes na planta. Você programa o que você quer Você mais, programa. menos, e que você faz um... É lógico que não é uma ciência exata, mas Sim. você consegue Consegue otimizar dar o resultado. uma direcionada para o que você quer mais, né? E assim, eu tive curiosidade, né, cara, de ver o cultivo outdoor, Você foi visitar isso? olhar a planta que é feita outdoor e olhar a planta que é feita indoor. São duas espécies diferentes, cara. Acho que até um leigo, na hora que pegar a flor, olha, fala, nossa, essa daqui tá meio murchinha, fraquinha. Essa aqui tá forte, tem cheio de componentes. Dá para ver, é visível a visível, diferença é da totalmente qualidade visível. até do negócio. Agora, não adianta o negócio ser bom ali no pé e a pessoa não souber transformar aquilo num óleo de qualidade, entendeu? Então, não basta só a natureza, vai precisar da tecnologia também, entendeu? Aí encarece tudo. Não, sim, imagino que seja caro, até porque também a gente fala que tem bastante, mas não é bastante entre aspas hoje em dia, ainda não é uma mega indústria. Perto como... do que não tinha quase não nada tinha e quase hoje nada. cresce a indústria. Quanto mais tiverem, mais teoricamente a tendência é baratear a tecnologia, baratear a oferta, tendo mais oferta, vai barateando, talvez. Eu tenho né? ali no meu celular, cara, eu fiz um comparativo de preço. De 30 marcas que seja na farmácia ou que vem exportado para o Brasil. Nós temos umas 40 diferentes, cara. Óleos iguais,
A mesma concentração, um custa 2.000, outro custa 500. Todos importados. Importados. Todos importados. Que coisa, né? Mas aí também vai qualidade, aí vai tudo isso aí. Não, né? aí- Vai o custo de tecnologia que o cara teve para implantar no negócio, aquela história que você falou do Mas às outdoor. vezes, André, o mais barato é melhor, cara. Ah, é? Entendeu? Às vezes o mais barato é melhor. É. Para aquele paciente. Sim, entendi. Entendeu? O cara não precisa gastar R$ 2.500 para fazer o Não. tratamento que o de 500 resolveria. Né? Exatamente. Aí você fala, E você acha que esse ensino aí, que entender sobre isso, demora, é rápido para chegar dentro das universidades? Não. No ensino clássico, tradicional? Eu acho que lá fora já tem, né? Na Califórnia, na Universidade Isso. da Califórnia, tem a medicina endocannabinoide que está dentro da fisiologia. Nós temos o sistema endocannabinoide dentro da gente. A gente produz o 2-AG e a anandamida, que são os dois principais endocannabinoides. Então, o desequilíbrio desse sistema é que, teoricamente, causa as alterações neurológicas, etc. Esses que vêm de fora, derivados da cannabis, são para reequilibrar esse sistema. E aí se atinge o resultado. Eu acho que estourando em 2 anos, pelo que eu vejo, a Escola Paulista vai estar na grade de fisiologista aí. Estourando. Entra já. Eu acho que já. Não sei se chega a 2 anos, cara. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Acho que não tem. É que nem a história da medicina integrativa, a história da gente tá falando, não tem como voltar mais, não retroceder mais. Acho que é uma evolução que veio para ficar e daqui para frente a medicina vai ser entendida de uma forma diferente para quem realmente quiser tratar bem seus pacientes e ter sucesso, né? Eu acho que, graças a Deus, nós estamos voltando a ser médico. Nós estamos tratando a clínica. Como que o pessoal antigamente resolvia o problema sem uma ressonância? Exato. Como que o cara operava uma tomografia. cabeça sem uma tomografia? O cara digitava um contraste, lá via as artérias do cérebro desviada para um lado, fazia um raio-x ali. e ali tirava o coágulo. Cara, hoje parece que se você não fizer uma espectroscopia com PET scan, você não faz um diagnóstico de Alzheimer, cara. E às vezes tá na tua cara, o paciente conta que tem, entendeu? Óbvio que a gente é forçado a pedir os exames. Mas assim, para descartar A os partir do problemas. momento que tem a tecnologia, nós vamos usar. Você não pode deixar de usar. Óbvio. Mas assim, você não pode botar isso como condição essencial e básica, onde na maioria das doenças, por exemplo, autismo, o diagnóstico é clínico. Sim, Não adianta você o fazer diagnóstico é clínico. É clínico, cara. O diagnóstico é clínico. Dor. Como você vai medir dor? É clínico também. Não tem jeito. Entendeu? E você tem que ser clínico. E tratar o paciente como clínico. E nós falamos aqui dos olhos, mas tem algum outro produto que venha da medicina E, cara, canabinoide? ó, hoje tem O pomada. que mais tem? Hoje tem Para que pomada. pode usar? Dor. Dor. Pomada para dor e para dermatite atópica é muito usado para dermatologia. Existem alguns estudos para câncer de pele também. E a mesma concentração que tem em óleo pode ter em cápsula também. Tem gomas de mascar. Tem cápsula também? Tem cápsula, tem goma de mascar. Tem de tudo que você imaginar, cara. Para curativo, alguma coisa? Tem, cara. Tem pomadas, rica em THC, rica em CBD, pra você passar tópico. Vários tipos de coisa. Injetável, nada. Não. De forma injetável, não. Injetável nada. E tem alguma forma de administrar adequada? Por exemplo, você tem que tomar o canabidiol em jejum, pode tomar com comida. Como é que a gente faz? Bom, tem 2 tipos de óleo, basicamente. O hidrossolúvel, que é raro, tá? E 90% são lipossolúveis. Cannabis é lipofílica, gosta de gordura. Entendi. E hidrofóbica, não gosta de água. Legal. A maioria dos óleos você administra em jejum. Eu gosto de administrar 3 vezes ao dia pela minha vida. Sublingual, que se absorve 100%, você não perde efeito de primeira passagem, pelo suco gástrico, etc e tal. E não tome água 20 minutos depois. Isso é importante. Então eu tenho que ter algum jejum e não tomar água depois. Pelo menos 20 minutos. Pelo menos 20 minutos. Para ter uma absorção maior do produto. Alguns óleos que já tem uma tecnologia mais avançada, que são óleos hidrossolúveis, que você pode fazer uso junto com água. Legal. Mas é muito uma baixa quantidade desses óleos que existem no mercado e o preço também é bem mais alto. Eu acho que vale a pena você ficar 20 minutinhos sem comer do que você gastar R$1.000 a mais, entendeu? Pelo amor de Deus. Por falar nisso, em Olha, comida, comida. temos nosso momento agora gastronômico aqui do Mosafiato Osteria. Já falei que nós estamos aqui na rua Diogo Jacome 361, na Vila Nova Conceição, em São Paulo. Espero que vocês estejam gostando aqui da nossa apresentação. Siga nosso canal,
clica no sininho lá para receber as notificações dos vídeos novos. E agora vamos comer. Vamos inflamar um pouco esse organismo. É hora de vamos dar uma atrapalhar o inflamadinha. metabolismo. Por favor, hoje nós temos a nossa querida Amanda aqui para apresentar pra gente um prato aqui da Mozafiato. Eu trouxe o arancine, que é uma das nossas entradas. Nada mais é que um bolinho feito de risoto milanese, recheado com mussarela e carne moída. E é um bolinho originário da Sicília. É uma delícia. Muito uma delícia. Bora comer. Obrigado, viu? Nada, gente. Obrigado mesmo aí, valeu. Obrigado. Parabéns. Aí, top. Pichocho, filma aí que nós vamos comer em breve. E para dar uma harmonizada com esse arancine, nós temos o nosso mestre Mário aqui, que é o sommelier, nosso maître, monstro, que trouxe um carão hoje já. Não, trouxe um excelente custo-benefício da produtora San Marzano. Ele é um blend de primitivo, de bandúria com merlot. Então vai trazer uma boa fruta, tem aquele aveludado e traz um pouco o merlot tira um pouco da doçura. Excelente para harmonizar com esse bolinho de risoto milanese, que é o risoto de açafrão, com molho à bolonhesa, que vem com a mussarela e com a carne moída. Tá na faixa de R$ 174,90. Um excelente auxiliar no tratamento também da depressão. Esse é o melhor tratamento da depressão. Não incentivamos o consumo alcoólico, mas para quem gosta, Quem é uma gosta. boa saída. Isso, exatamente. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Valeu, cara. Obrigado, Mário. Meu, obrigado, viu, cara, por você estar com a gente aí mais uma vez. Valeu. Pô, aprendi pra caramba. Eu não sei quase nada de cannabis. Sei o que eu leio, estudo um pouquinho que eu vejo. De curiosidade mesmo médica. Mas, pô, obrigado mesmo. Foi sensacional, cara. Acho Então, que espero que todo mundo em casa tenha aprendido e tenhamos ajudado um pouco. Né? É um tema que está bem quente hoje em dia, então é importante entender que tem vários tipos desses óleos, tem outros produtos e que tem que ser indicado com cautela, tem efeito colateral, porém tem uma benesse muito grande, principalmente a epilepsia, que você falou, dor crônica, Alzheimer, enfim, tem muita coisa e deve ser prescrito por um médico treinado que sabe o que está fazendo. Vitão, nós sabemos da tua correria de vida, eu sei a atenção que você dá para os pacientes, inclusive para os meus. Você tirar essa hora para ficar com a gente aqui foi um presente. Brigadão, e você vai vir de novo para falar mais aqui sobre a medicina canábica. Cara, se deixar a gente fica aqui o dia inteiro. Eu que agradeço, é um prazer. Eu acho que o intuito disso é tentar desmistificar e também deixar os pacientes que estão procurando isso um pouco atentos. Não existe mágica na medicina. Existe trabalho, dedicação. Cannabis exige paciência e persistência. Devagar e sempre você chega lá. Acho que para finalizar isso aí. Valeu, Obrigado, galera. Obrigado, Vitão. Valeu. Valeu, Zé. Mais uma vez aí, pessoal. Obrigado. Ó, não esqueçam de seguir lá a gente, hein? Seguir o canal e ativar o sininho lá. Um abraço, pessoal. Pichoxó. Xoxó Valeu, mais uma Xoxó. vez aí. Obrigado mais Valeu. uma vez.